que vocês já devem ter me visto aqui, mas hoje eu tô no canal da minha titia para entrevistar uma pessoa que eu gosto muito. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que você conhece para ajudar a gente a divulgar ainda mais. Ah, e lembra de me seguir lá no Instagram, viu? E segue a minha titia também. Ai, eu tô muito nervosa porque essa é a minha primeira entrevista. Mas eu vou conseguir. Nesse vídeo eu vou entrevistar essa convidada ilustre que é a minha amiga Bruna Cortez. Oi, Bruna! Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu queria que você começasse se apresentando para as pessoas que nos assistem no canal. Oi, Mancha, tudo bom? Eu sou Bruna Cortez, sou de Recife, agora eu tô em São Paulo. Eu sou atriz hoje, trabalho com voz original, né? Faço alguns trabalhos de voz, de locução. Ela parece muito simpática. Além disso, também trabalho com acessibilidade, que é minha profissão, né? É um prazer estar aqui no canal com vocês, conversar um pouco sobre esse mundo da voz original, sobre trabalhos de voz, e vai ser muito divertido. Vai ser super divertido mesmo. Então vamos começar explicando para as pessoas o que é voz original. Voz original é a primeira voz de uma obra, de um desenho animado, de um filme. Geralmente na voz original o processo é um pouco inverso em algumas produções, né, de gravação. Mas basicamente é isso. A primeira voz do personagem é a voz que vai dar a vida àquele personagem pela primeira vez. Ah, entendi. Mas qual a diferença entre voz original e a dublagem? A diferença de voz original para dublagem é porque a voz original é a primeira voz do personagem, do desenho animado. Então, geralmente, em algumas produções, primeiro é feito o roteiro, depois os atores gravam a voz original e os animadores pegam essa voz original com base e animam, fazem animação, fazem um filme através da voz. Então, a voz original, às vezes, dá muitas características, né? Dá muita personalidade ao personagem. Ah, é mesmo? Já na dublagem, a dublagem é uma versão brasileira, uma versão de qualquer outro lugar. Então vem um filme que já tá pronto, né? Já tá produzido, já tem uma voz ali. Os personagens já têm uma personalidade, já tem um tipo de voz, já tem uma coisa já montada. Você gosta do meu chapéu? E daí eu vou botar a minha voz por cima. Então, geralmente, em algumas produções, né? Dependendo do diretor, dependendo do cliente, pedem pra fazer uma voz similar à voz original. Então, se eu vou dublar um ator dos Estados Unidos e ele tem uma voz mais grave, então geralmente eu tenho que seguir esse mesmo timbre. Mas aí eu vou fazer uma versão brasileira daquele ator, né? Eu vou fazer uma dublagem por cima. Isso é impossível! Então é isso. A diferença é essa. A dublagem é uma adaptação, né? É uma versão brasileira da voz, né? Daquele personagem. E a voz original é a primeira voz daquele personagem, que às vezes vai interferir muito também na personalidade, no filme por completo. Poxa, que legal! Aproveita para falar também sobre a importância do seu trabalho com acessibilidade, Bruna. Porque eu sei que você sempre tenta unir isso aos seus trabalhos com voz, né? Uma coisa muito importante também de falar é que a dublagem é um tipo de acessibilidade. Não só a dublagem, mas, por exemplo, filmes legendados é um tipo de acessibilidade. Então, às vezes, o pessoal diz, eu não gosto de filme dublado, só deveria ter filme com legenda, porque quero valorizar, né, a voz original do ator. Só que as pessoas que não enxergam e as pessoas que não sabem a língua estrangeira e que não vão conseguir ler uma legenda, como é que faz? Estão vendo? É isso aí. Então a dublagem e a legenda, elas atuam de forma diferente e são muito importantes, assim. Uma não pode tirar a outra. Elas têm que trabalhar juntos, porque elas atendem públicos diferentes. Pessoas que gostam de dublagem só por gostar, pessoas que precisam da dublagem porque não entendem a língua, né, não conseguem ler ou não sabem ler, e pessoas que são surdas que vão usar a legenda ali pra ter a informação do filme. Significa basta. Então, a acessibilidade, a dublagem, a voz original, né, esse trabalho todo que acontece nos filmes é muito importante para acessibilizar os filmes e chegar a mais pessoas. Eu tô com ela, amigo. E eu acho que é muito importante ter todos esses recursos, né? O público poder escolher se quer assistir um filme dublado, se quer assistir um filme legendado, se quer assistir um filme com a voz original, com legenda, ou a voz original com legenda também, assim, tipo, teve um filme brasileiro que rolou no passado, que ele era um filme
filme brasileiro e tinha legenda. Vem aí uma aventura cinematográfica completamente internacional. Porque aqui as pessoas não costumam, nos cinemas principalmente, legendar filmes brasileiros. Então quando os filmes brasileiros chegam no cinema, eles chegam sem legenda. E as pessoas que não ouvem, como é que vão ter acesso a esse filme? Elas vão ter que esperar esse filme chegar numa plataforma ou um DVD, alguma coisa, pra poder ter a legenda. E o certo é ter todos esses recursos pra quem quiser e pra quem puder escolher, entendeu? Então assim, é muito legal ter várias opções. E por que é tão importante ter acessibilidade nos filmes e em outros produtos audiovisuais? Eu acho assim, como eu trabalho com acessibilidade, então a gente acaba vendo as coisas por uma perspectiva diferente, né? Acho que sim. Pela vivência mesmo do trabalho, por estar diariamente com pessoas com deficiência que precisam dos recursos de acessibilidade. Então assim, eu sinto que a voz original e a dublagem ajudam bastante na questão de acessibilidade, assim, eu acho muito importante. E as pessoas não têm consciência dessa importância, né? Mas deveria. Que é a questão de acessibilizar um conteúdo não só para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas em geral, às vezes que não sabem outro idioma, que não sabem ler, que não têm acesso por algum motivo àquele filme, né, de alguma forma. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade e ter a noção de que a gente tá num país diverso, com muitas necessidades aí que precisam ser atendidas ao mesmo tempo. Pensem no bem que podemos fazer. E eu acho que deixar esses filmes o máximo de acessibilidade possível, né? Dublagem, legenda, janela de libras, se for possível, que é muito difícil ter, geralmente em festivais ou coisas específicas. A voz original também, mas com a legenda, ou a voz dublada com legenda também, para ter a opção de quem não consegue ter acesso. Muito importante, assim, as pessoas acabam, só porque tem um recurso, não precisa de outro. Se tem legenda, não precisa de janela de libras. Porém, todos atendem públicos com necessidades diferentes. Isso mesmo! E eu acho importante, super importante, tanto o público saber disso, né? Ter essa consciência de que a gente tá num lugar super diverso, que tem pessoas que precisam, que têm necessidades específicas e que precisam de uma comunicação assim, de uma comunicação de outro jeito. E trazer tudo isso, né? Deixar o mais acessível para que o público possa escolher é a melhor coisa. É bom pra cachorro! Porque, no caso, para uma pessoa com deficiência, né? Às vezes a gente chega num cinema, quer assistir um filme, mas só tem aquela opção. Então daí a pessoa ou volta pra casa ou tem que se contentar com aquela opção que não tá lhe agradando. Tu tá falando sério? É que nem muitas vezes pessoas que não gostam de dublagem, porque querem valorizar a voz original do ator. Então às vezes chegam lá, só tem dublado, e daí eles não gostam, eles reclamam. Então o ideal é que tenham salas que atendam todos esses públicos, que tenham salas com dublagem, tenham sala com legenda, com acessibilidade, né? Recursos de acessibilidade, para que as pessoas não fiquem frustradas. Ali é um momento de lazer, de se divertir, de aproveitar com a família. O que estamos esperando, gente? E você chega ali pra dividir aquele momento com outra pessoa, pra participar, ansioso às vezes pra ver uma obra que tá pra estrear, e às vezes você tem que voltar porque não tá do jeito que deveria estar. O quê? Eu que já trabalho com acessibilidade, quando eu entrei nessa área de voz, eu já trabalhava com acessibilidade. Então foi uma coisa assim que aconteceu meio que ao mesmo tempo, sabe? Preciso saber mais. Era uma coisa sempre muito importante pra mim, porque daí eu via os dois lados. Eu vi o lado das pessoas cegas, porque eu entrei primeiro na área da audiodescrição, que é um recurso pra pessoas cegas, e daí a questão da voz, a importância da voz, a importância da locução, a importância de ter, né, um off, pelo menos, pra conduzir a pessoa cega. Eu estou com você. Eu sempre tentei trabalhar dessa forma, valorizando os dois lados, né? Não anulando nenhum outro, e sempre tentando explicar para qualquer outra pessoa que me pergunta, mas por que isso, mas por que aquilo, tentando fazer com que a pessoa entenda que a gente pode fazer uma obra com vários recursos e o próprio público pode decidir qual é o mais confortável para ele. E com o que você trabalha hoje, hein? Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu não atuo na área, né? Também fiz rádio e TV, né? Sou radialista. Eu já fui atrás da rádio e TV por conta dessa minha paixão por voz, né? Atrás de trabalhar com locução e tal. Mas também não exerço diretamente a área. E daí hoje exerço a área de acessibilidade, que é trabalhar com os recursos de acessibilidade na área de comunicação, que é a audiodescrição, legenda para surdos e libras, que é a língua brasileira de sinais. Além disso, concilio com a questão de trabalhar com voz.
Mais especificamente voz original, que é quando eu dou a primeira voz, né, ao personagem nas animações, e também locução publicitária. Conheça a linha global. Locução de audiodescrição, tudo um pouquinho assim, mas sempre tem um pouquinho da voz no meio desses trabalhos. Tanto da acessibilidade, tanto da área de rádio, tanto na área de locução. Sempre eu acabo trazendo uma voz aí, porque é uma coisa que realmente eu gosto de trabalhar, tá presente aí em mim há muito tempo. Mas precisa ser ator pra fazer voz original ou dublagem? Veja bem. Tudo bem, pode falar pra mim. É uma pergunta bem delicada, porque assim, não há um sindicato de voz original, né? Algo realmente concreto que diga, a voz original precisa disso, precisa daquilo, né? Existe de dublagem. Quê? Pra ser dublador, precisa ser ator. No início, eu tive medo. Ter o DRT de ator. Porém, na dublagem, há muitas produções que não precisam ser ator. Então, às vezes, a gente vê até casos de pessoas da animação, pessoas da equipe interna, que acabaram ali na brincadeira, enquanto construía personagem, acabou entrando no elenco de voz e ficou. Agora que eu entendi. Então isso é uma coisa muito particular, às vezes, de cada cliente, de cada obra, de quem dirige a obra. Às vezes, quem dirige realmente exige que as pessoas sejam atores ou atrizes por conta da questão da capacidade de interpretar, né? E a ir em frente, eu aprendi. De conseguir aproveitar melhor o trabalho. Mas já tem outros que gostam de uma coisa mais orgânica, então acaba que querem descobrir novos talentos, então acaba que abre para o público em geral, já que não tem essa obrigatoriedade como na dublagem exige, de ser realmente ator. Como você faz pra criar vozes tão incríveis quanto a minha? Tem alguma técnica que você usa pra criar as vozes dos seus personagens? As técnicas são muito particulares de cada obra e de cada personagem. Como é que você sabe disso tudo? A voz original como um todo é uma coisa de muita criatividade, diferente da dublagem, que às vezes a gente tem que se basear já num personagem que já tem ali uma voz assim, mais grave, mais fina. Como eu fico? Uma velocidade de voz, então a gente tem que se guiar por aquela velocidade, né? Já que a dublagem é a versão, a gente bota a voz por cima da voz original. Entendi. Ninguém sabe, ninguém viu. Clique, clique. E na voz original, às vezes, a única base que a gente tem é um roteiro. Às vezes não tem nem um desenho, né? Um storyboard, não tem nada, nem um rascunho, nem do personagem. É só uma coisa assim que a produção chega pra gente e diz: a personagem tem essas características, ela é dócil, ou então ela é raivosa, ela é briguenta. Então a gente tem que se basear nessas características, confiar inteiramente, né? Nessas características que dão pra gente pra criar o personagem. Mulher, você tá viajando legal. Então isso vai muito de cada obra, da direção também às vezes influencia quando tem alguém por trás ali que diz, não, eu quero assim, que já pensou talvez numa voz, então já quer que a gente siga por aquele caminho. Eu vou lembrar disso. E às vezes é só realmente inspiração e criação própria. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de fazer vozes mais agudas. Uau! Já é uma zona confortável pra mim. Quando eu já saio dessa zona, né, de vozes mais graves, já saio coisas assim que eu realmente já acho super diferente, porque minha voz sempre tá ali nos agudos, no mais estridente, por conta da facilidade que eu tenho de chegar. Mas isso depende muito de cada produção, isso depende muito do que chega pra gente. Às vezes uma imagem, quando a produção chega pra gente e diz, olha, é essa personagem. A gente já, naquela personagem assim, a gente já, a voz dela vai ser assim. Só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? Ela tem um jeito que parece que é, sei lá, traquina, ou não, ela é muito calma, muito séria. Entendeu qual é o lance? Então a gente às vezes vai tirando das características físicas do personagem, ou das características que estão no roteiro, né, que às vezes nem tem personagem físico, pra criar uma voz e se guiar e ver se tá funcionando. Às vezes a gente começa de um jeito e termina de outro. Procurando Nemo. Que a gente vai encontrando ali no meio do processo um caminho assim, não, acho que essa voz não tá legal, acho que eu vou ficar aqui nessa região mais grave ou mais aguda, mais estridente. E daí às vezes a gente vai encontrando com a própria produção ou com a gente mesmo, né, que trabalha com isso, um caminho melhor pra encontrar finalmente a voz daquele personagem. Mas não se preocupe, eu vou ajudar você. Às vezes é um processo que demora um pouco, às vezes é um processo mais rápido, mas tudo depende. É impressão minha
Ou em alguns momentos você estava se referindo a mim quando você falou em construção de voz? Mas eu tenho certeza que a minha voz é a melhor entre todos os personagens que você já fez. Porque eu sou isso, né? Eu sou essa personagem fofa e ao mesmo tempo raivosa. Mas, continuando, como você vê o espaço feminino no mercado da voz e também na acessibilidade? Eu acho que ser mulher, na verdade, já traz muitas responsabilidades pra gente quando a gente vai fazer qualquer outro trabalho, né? Qualquer tipo de trabalho. De fato, há uma lógica nisso. A gente acaba se cobrando mais, ou talvez seja uma coisa que é da sociedade, né? Que cobra muito da gente e a gente tem que sempre se autoafirmar o tempo todo de que a gente tá fazendo ali, mostrar que realmente tá dando certo. É isso aí! Eu acho que o mercado de acessibilidade com relação a mulheres é muito grande. Tem muitas mulheres, assim, poderosíssimas trazendo acessibilidade para as casas das pessoas, pro lazer das pessoas, né, nas atividades. Eu acho isso incrível. É de uma sensibilidade, assim, muito grande fazer isso, trabalhar com isso diariamente. Podemos fazer qualquer coisa que decidirmos. E com relação à voz, já acho que é um mercado mais misto. Os dois são, pelo que eu vejo diariamente, na acessibilidade eu encontro muito mais mulheres. Na questão do mercado de voz já é uma coisa muito mais mista. E depende muito do cliente, depende muito do que ele quer. Pois cada dia é um novo dia. Então, às vezes, o próprio cliente só quer voz masculina. Então, já tem todo um estereótipo, às vezes, para aquela obra, né? Então, acaba que, muitas vezes, as mulheres são excluídas naturalmente das obras audiovisuais, no caso de voz, de locução, de tudo, pelo mercado já ser muito masculino, assim. Por exemplo, a gente vê muitos locutores de rádio homens. A gente vê pouquíssimas mulheres. Agora a gente tem visto mais, ainda bem. Que seria da vida sem mudanças, né? Mas, assim, por ser um mercado que traz muitos homens no trabalho. Trabalhar com acessibilidade, trabalhar com voz, poder unir esses dois é algo muito, muito importante pra mim, né? Poder ser mulher e poder estar no meio do caminho, né? Me encontrando todos os dias, trabalhando dos dois lados. É muito importante. Eu incentivo muitas outras mulheres a irem atrás de trabalhar com o que gostam. Mas a gente tem sempre que gritar isso bem alto, amiga. Tanto na área de acessibilidade, tanto na área de voz, tanto em outras áreas também, né? Uma coisa que eu escutava muito quando eu comecei a trabalhar com voz era que minha voz era muito aguda ou que minha voz era muito infantil. Então vem que eu vou te mostrar a atitude. Logo no começo, antes mesmo de entrar no mercado de voz original em Recife, eu comecei a tentar buscar nas produtoras um espaço para trabalhar com locução publicitária, locução comercial no geral. E eu sempre escutava as mesmas coisas, né? Porque o ideal era sempre aquela voz mais encorpada, aquela voz, né, mais grave ou a masculina. Tá zombando de mim, não? No começo eu fiquei, assim, bem desmotivada e achava que não tinha espaço pra mim porque minha voz era assim. Era mais aguda ou puxar, eu tinha mais facilidade pra isso, eu não tinha pra outras coisas. E eu fui descobrindo que o próprio mercado hoje em dia, ele pede uma diversidade muito grande de vozes. Então, a gente precisa de vozes agudas, infantis, graves, de homem, de mulher, vozes mais velhas, vozes maduras. Então, assim, há espaço para todo mundo. E eu acho que hoje, no mercado de voz, eu vejo muito essa questão da naturalização da voz em muitas coisas. Principalmente em locução comercial, né? Onde eles trazem uma voz mais natural, como se realmente fosse uma pessoa conversando com você. Finalmente a sofrência acabou. Como se fosse uma criança ali falando algo pra você, sem se preocupar tanto com aquela coisa engessada que era antes. Aquele pão quentinho. Então acho que isso abre muitas portas para todos os tipos de vozes, né? Para todos os campos, de quem tá querendo entrar, de quem tá conhecendo a voz. Eu no começo eu conseguia fazer coisas com a voz que hoje eu não consigo.
E hoje eu já consigo fazer coisas que antes eu não consigo. Acho que por conta do próprio corpo que vai mudando, a gente vai amadurecendo e tal, e vai atingindo certos limites, né? Está exalando poder feminino. Há espaço para todo mundo no mercado. Realmente não é um mercado fácil de trabalhar. É um mercado que tem suas dificuldades. O mercado de voz original é um mercado muito restrito, porque como são produções locais ou produções nacionais, às vezes o próprio mercado cinematográfico, o próprio mercado audiovisual brasileiro não tem verba às vezes para fazer, ou às vezes começa um projeto e só acaba depois de 5 anos por conta de questão de verba, por conta de dificuldades que o próprio mercado audiovisual encontra. É típico. Então isso acaba que afeta os outros setores. Então, por exemplo, um trabalho que eu poderia fazer no mês, tantas vezes, eu acabo fazendo um a cada 6 meses, por conta dessa falta de trabalho mesmo do próprio mercado audiovisual, entendeu? Que os próprios profissionais do audiovisual com certeza encontram diariamente. Eles não conseguem fazer produções uma atrás da outra. Às vezes não conseguem incentivo um atrás do outro, tem que ralar, tem que ir atrás para procurar grana, dinheiro, financiamento, tudo isso. Eu já tô acostumado. Pra poder começar. E daí quando você vai começar, às vezes já passou um tempo. Então, um mercado que ainda, por exemplo, a gente não consegue se sustentar só de voz original, porque há um espaço entre os trabalhos muito grandes e que não é uma coisa contínua. Em Recife, o mercado de audiovisual, né, de cinema e de animação tem crescido bastante, né? Eu não sei. E acho que os incentivos governamentais, né, de financiamento têm ajudado bastante, mas ainda existe esse espaçamento, né, de um projeto acontecer num tempo muito longo. Então, uma produção, se eu for fazer, eu faço, sei lá, 2 produções por ano. E isso não sustenta ninguém. Então, a gente sempre tem que acabar fazendo outras coisas para poder fazer o que gosta também, né, acabar se virando de outras formas para poder se sustentar. Nossa! Mas hoje a gente tem mais chances, porque tem muitos projetos nascendo, muitas pessoas criando coisas. Acredito que, infelizmente, São Paulo e Rio de Janeiro, no mercado de voz, por ser uma região que tá ali, emissoras de TV, né? Eu sinto muito. Tá tudo concentrado, teatro, música, tudo muito concentrado nessa região, Rio, São Paulo, eixo Rio, São Paulo, acaba acontecendo com mais frequência. Então, a gente acaba tendo uma frequência maior de produção, de trabalho, diário, assim, sabe? Da gente conseguir, talvez, se sustentar sem passar tanto aperto. Não é garantia, porque tudo isso depende da produção, do projeto, de quem trabalha com a gente, com quem a gente tá. Coisa parecida. Mas eu acho que Recife tá caminhando para um caminho muito positivo, assim, nessa questão de ter uma frequência, ter pessoas entrando no mercado, dando oportunidade a outras pessoas. Porque quando uma pessoa faz, por exemplo, uma animação ou faz um filme, ela não só tá fazendo um filme, né? Ela tá contratando atores, ela tá contratando pessoas que lidam com luz, com som. Então tem uma série de pessoas entrando e saindo dentro daquele mercado, que é muito positivo para economia local, para cultura local, né? De você realmente confiar naquela área. Caramba! Era uma área que antigamente a gente dizia, vou fazer isso, mas vou morrer de fome. Ainda assim, há muitos perrengues, né? Só que eu acho que hoje tá melhor do que ontem, nessa questão, assim, da gente conseguir tentar encontrar mais caminhos pra se sustentar e se manter naquilo sem precisar desistir de tudo, sabe? Sem precisar dizer, não posso mais fazer isso porque não tenho condições de me sustentar só com isso, né? De isso não ser só um hobby. Eu acho que hoje a gente já não trabalha com isso como um hobby. Não. Já trabalha profissionalmente. E eu acho que a tendência é crescer ainda mais, né? Porque tem mais profissionais, mais pessoas entrando cada vez mais no mercado que alimentam cada vez mais isso. A questão agora é só realmente a gente continuar tendo essas ajudas governamentais mais intensas e que valorizem não só a região sudeste, né? Não só o Rio, São Paulo, mas as outras regiões do Brasil aí que são riquíssimas de cultura, né? E que trazem também obras espetaculares pra gente que as outras pessoas não conhecem. Se mamãe me visse aqui, ficaria tão orgulhosa. Às vezes rola filme, rola festival na região Nordeste, Recife, tudo, mas só aquelas pessoas sabem. Mas por falta de realmente incentivo e de divulgação, né, propaganda do próprio governo, que não faz esse link com outras cidades, acontece no mesmo lugar, as pessoas acabam que não se comunicam. O aprendizado começa. Hoje eu acho que já tá bem melhor, espero que melhore mais para mais pessoas entrarem no mercado e que
Acho que quanto mais pessoas entram, mais possibilidade a gente tem de mudança, né? Então, eu espero que realmente as coisas melhorem e que a gente consiga produzir cada vez mais coisas bem mais legais na nossa região, fora dela, no nosso Brasil como um todo. Isso é perfeito! Você é muito maravilhosa, Bruna. Não teria uma pessoa melhor pra me dar a voz original do que você. E eu tenho certeza que a minha titia tá muito feliz com essa entrevista que a gente tá fazendo, viu? E eu espero que eu tenha me comportado direitinho. Então, pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá vendo esse vídeo e quer trabalhar com voz ou na área de acessibilidade. E uma dica que eu dou pra quem quer trabalhar com voz original e com dublagem também, né? Apesar da dublagem não estar em todas as regiões do Brasil ainda, investir esse primeiro passo na questão da interpretação, do teatro, né? Mas tá aí a tragédia da coisa. Pra você trabalhar bem com voz original ou com dublagem, você precisa ser ator. Então você precisa saber interpretar. Acho que essa questão da criação das vozes, das nuances da voz, vem muito também do saber interpretar. Senão você sempre fica, né, naquela região que não é muito legal. Eu sou um caso perdido. Você tem que se descobrir o tempo todo. Eu acho que o próprio teatro, né, a própria área artística de arte mexe isso com a gente. Então é muito importante estudar e se dedicar a essa parte de interpretação. Ótimo! Para acessibilidade, qualquer pessoa pode trabalhar com acessibilidade, ser um intérprete de Libras ou trabalhar com legenda, audiodescrição, tornar as coisas mais acessíveis e assim, não necessariamente trabalhar com isso diretamente. Às vezes a gente acaba trazendo acessibilidade na vida das pessoas e nas nossas mesmo, de quem convive com a gente, em pequenas coisas. É precisamente isto. Em uma foto que a gente posta na rede social e descreve, em um vídeo que a gente faz, sei lá, em um story ou algum vídeo que a gente bota na internet e legenda. Então são coisas que já mudam bastante essa mensagem, sabe? E acaba trazendo ainda mais público para aquele conteúdo. O nome certo é algoritmo. Então se você, sei lá, trabalha com YouTube ou tem algum canal ou trabalha com rede social, por que não botar uma descrição na imagem ali? Por que não fazer um vídeo legendado para trazer mais pessoas, acessibilizar mais pessoas e deixar essa comunicação mais uniforme para que mais pessoas tenham acesso, sabe? Desculpe, menina. Não precisa trabalhar necessariamente na área, né? Ser um profissional da área. Mas eu acho que as atitudes do dia a dia acabam mudando nossos comportamentos e acabam normalizando essa questão da acessibilidade que a gente precisa normalizar. Da gente ver um filme com a janela de Libras ou ver um filme com a legenda e ver que aquilo é normal. Que tem outras pessoas ali que estão assistindo o filme e ok, tipo, isso não vai atrapalhar a obra, nem vai deixar a obra feia, que isso é importante, sabe? Isso não atrapalha, que é importante. Vamos dar um jeitinho nisso, agora mesmo. Então, acho que normalizar essas pequenas coisas no nosso dia a dia já fazem uma diferença enorme, tanto pra gente, quanto pro público que recebe essa mensagem. E é isso, eu acho que pra qualquer área que você queira entrar ou deseja entrar, é preciso muita dedicação, muito foco, né? É preciso estudar bastante, entender, se desconstruir, se construir. Então, assim, tudo é uma questão de crescimento, assim, de você saber lidar com essas situações e pegar dessa situação e transformar numa melhor. Porque a gente hoje vive tantas coisas ao mesmo tempo, tudo muito acontecendo, coisas muito sombrias acontecendo. Então a gente tem que pegar ali, tirar o melhor proveito daquela coisa que a gente tá fazendo, de um trabalho ou de alguma coisa assim, de hobby, de brincadeira, né, de uma rede social e transformar ela numa melhor. Curtida, curtida, curtida. Eu já vejo hoje muitas pessoas na internet deixando seus vídeos acessíveis, porque já tem aplicativos que você grava o story e já vem às vezes a legenda automática. Então, na descrição da foto, você pode botar uma descrição simples mesmo, não precisa ser uma descrição profissional, mas dizer quem é que tá ali naquela foto, o que é que tá aparecendo naquela foto, é um pôr do sol, é uma fazenda, é uma estrada. Já norteia, né, quem tá
tendo esse conteúdo. E é isso. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu espero que quem tá aí do outro lado tenha gostado do conteúdo. E agora, depois de conhecê-la, eu sei que podemos mandar numa galáxia inteira. Se querem trabalhar com dublagem, se querem trabalhar com voz original, persistam. Se querem trabalhar na área artística, né, que como um todo sofre bastante essa questão, né, de ter que desistir, de não ter que desistir, de ter que ralar bastante, assim como pessoas que trabalham no audiovisual, que persistam e não desistam, porque a gente vai chegar lá e vai conseguir realmente o que a gente quer. Muito obrigada, Bruna, por ter aceitado esse convite e ter vindo aqui falar um pouquinho sobre essas coisas que são tão importantes. E em nome da minha titia e de todo mundo que faz parte desse canal, eu queria te agradecer. Ah, e se alguém quiser entrar em contato contigo, onde podemos te achar? A maneira mais fácil de vocês me acharem, eu acho, hoje, é pelo Instagram, né? Que lá acaba que tem todos os links das coisas que eu trabalho. Então, o meu Instagram é @buacortez. E lá tem coisas de que eu já trabalhei com voz original, trabalhos que eu já fiz com voz. A empresa com que eu trabalho de acessibilidade, que é Entre Linhas, comunicação acessível, também tem um @ lá. Lá tem um pouquinho de tudo, falando o que eu sou, do que eu trabalho, do meu pessoal e do meu profissional também. Então é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje e espero que vocês tenham gostado. Ela faz cinema toda quarta-feira às 6 horas da noite. Ah, ficou muito legal, né? E o meu lanchinho?